Sabe quando que foi a última vitória do Santos? Pois é, se você não sabe, foi dia 11 de abril contra o Atlético Mineiro. Hoje nós estamos no dia 29 de abril e o Santos se aproxima muito da situação de um CLT. Eu vou te explicar por quê, fica comigo aqui no vídeo. Galera, a situação do Santos, ela se assemelha à do CLT no seguinte ponto. O CLT, ele fica esperando desesperadamente aquele dia do mês chegar, que é o dia que o cara vai receber ali para poder conseguir pagar suas contas, enfim, vai sair do sufoco para conseguir ali minimamente sobreviver. E o Santos está nessa mesma relação com a Vitória, porque a chance do Santos ganhar um jogo em um mês é coisa de tipo um jogo por mês praticamente. Se a gente pegar aí nas últimas 4 partidas, o Santos somou somente 4 pontos. Então, quais são as chances desse time? Isso foram 4 pontos em 4 jogos em casa. Agora o Santos enfrenta uma sequência de 4 pontos jogando fora de casa. E esses 4 jogos fora de casa vão ser... 2 já foram, né? Na realidade, que foi o empate contra o Bahia e o empate contra o São Lourenço pela Sul-Americana. E aí, vamos lembrar o seguinte, o Santos tinha os 2 jogos com plenas possibilidades de vitória. Contra o Bahia foi um absurdo, né? Foi um trágico o que a gente assistiu ali. O Santos com 2-0 de frente deixou o Bahia empatar o jogo num ato frouxo. Um time que sem alma, um time sem vontade, porque eles poderiam até ter chegado no empate, mas não do jeito que foi, sabe? O que me passa a impressão, às vezes, é que tudo é muito fácil. Quando o adversário quer, ele só dá uma pressionada e consegue chegar a hora que quer no resultado contra o Santos. Eu queria muito que os nossos jogadores, né, os nossos jogadores do Santos, eles tivessem o brio de vestir uma camisa como essa do Santos. E eu acho que, de verdade, alguns deles pode ser até que tenham isso em mente, mas na prática não tá rolando. Então alguma coisa tem que ser revista aí antes das partidas ou ali no vestiário, no momento. Eu não sei, cara. Mas a gente tem jogador ali nesse elenco que foi muito vitorioso. Você pega... Vamos lá. O Brasão acho que não chegou a ser campeão por nenhum clube que passou, mas se foi, deixei nos comentários, mas eu não me lembro. Mas vamos lá, o Mike já foi campeão, multicampeão do Palmeiras. Tudo bem que o Mike ultimamente não é nem 10% do que ele já foi um dia, mas pô, é impressionante como o cara chega no Santos e desaprende a jogar futebol, sabe? Lucas Veríssimo já foi campeão. Luan Pérez, não lembro se já foi campeão, mas, cara, foi finalista de Libertadores, o cara tem experiência, sabe jogar bola. A gente não tá falando de jogadores inexperientes. Escobar eu acho que não. William Arão, campeão do Flamengo, acho que foi. Inclusive o William Arão fazia parte daquele elenco que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, né? O Oliva muito provavelmente deve ter feito parte de algum time do Nacional que ganhou alguma coisa. Gabriel Bom Tempo é jovem, acho que se ganhou algum título foi na base. Roleiser acho que já deve ter sido campeão. Neymar é só o Neymar, né? O cara tem todos os títulos que você pode imaginar. Já ganhou Champions League, já ganhou Libertadores, já ganhou tudo, né? A única coisa que falta pro Neymar ele tá buscando que é a Copa do Mundo. Mas fora isso, cara, o cara tem um currículo que qualquer jogador de futebol gostaria de ter, né? Barreal também já deve ter tido título na carreira. Gabigol, ídolo do Flamengo, também já acho que o Gabigol já fez parte de algum elenco campeão do Santos, né? Eu não tenho certeza se ele tava no Campeonato Paulista que o Santos ganhou. Eu não lembro, deixa aí nos comentários, eu sinceramente não tô lembrando de cabeça aqui. Enfim, qual que é a situação? Cara, falta alguma coisa dentro desse elenco no sentido de, tipo, executar. Porque às vezes a conversa tá em dia,
a programação, aquilo que eles colocam na cabeça pode ser uma coisa, mas essa coisa tipo, não acontece quando eles entram em campo. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque, como eu disse, a gente fez 4 pontos em 4 jogos em casa. Para um elenco com essas características, com esses jogadores que eu falei, né, fora outros do banco de reserva aí que, né, não ganham mal e também já tiveram sucesso em outros clubes. E agora o Santos vai para essas 4 partidas fora de casa, como eu falei, esses 2 empates, né, contra Bahia e São Lourenço. E agora a gente tem um Palmeiras pela frente pelo Brasileiro. O Palmeiras que é um time que não dá brecha. O Palmeiras é aquele time que, se deixar, vai enfiar uma goleada no Santos sem dó. Então, se esse time do Santos não entrar ligado no clássico, vai ter problemas sérios. E aí eu vi uma notícia que o Neymar e o Gabigol pode ser que não joguem. E se esses dois não jogarem, quais são as chances do Santos contra o Palmeiras? Com o Gabigol e com o Neymar e sem os dois. Com eles já vai ser muito difícil pontuar, não tô falando nem ganhar, em pontuar já vai ser praticamente impossível na minha opinião, porque o Palmeiras é muito mais organizado. Vamos lá, ninguém quer aqui ficar babando ovo para rival, mas a realidade de hoje é uma coisa que tipo, não dá para você discutir contra fatos. Infelizmente, eu gostaria que a gente voltasse lá em 2002, né, onde o Santos era o que o Palmeiras é hoje, que era o time a ser batido, não no começo da temporada, mas no final, ali quando ganhou o Brasileiro, e o Palmeiras estava onde? O Palmeiras estava sendo rebaixado. Entende? Então, os papéis se inverteram. Hoje, o Santos é um time que é um rascunho de uma equipe. E o Palmeiras já está com essa equipe montada há muito tempo. Então, né, vai jogar um time que está totalmente montado, um time que está ajustado. E diferente, até porque eu falei do time de 2002 do Santos, mas aquele time se encontrou no meio de um campeonato. É uma situação até diferente da do Palmeiras, que já vem montando esse elenco há anos e aperfeiçoando. Mas isso também não é de graça, isso vem com gestão, isso vem com excelência em gestão. E isso não é indiscutível que o Palmeiras faz muito bem. Vocês lembram, inclusive, falando até sobre isso, que eu vou dar um exemplo de um clube que você já deve estar imaginando o que eu vou falar aqui. Um clube que era o que o Palmeiras é hoje em termos de gestão. Um rival também. São Paulo Futebol Clube. O São Paulo da década ali de 90 até 2000, 2000 e pouco ali, metade dos anos 2000, era o que o Palmeiras é hoje, que eles eram, até tinha aquele apelido que a torcida do São Paulo dava para eles de soberano, depois virou piada até, mas o São Paulo tinha uma gestão muito parecida com essa do Palmeiras. E futebol tem dessa, tem a questão dos ciclos. Você pode estar lá no auge e do nada vir uma fase que te arrebenta. Mas isso também não é de graça, isso vem a troco de gestões que complicam a situação do time. O São Paulo não se destruiu do dia para a noite, né? É um processo que vem acontecendo há vários anos, com várias gestões que também estão destruindo o clube. E você percebe que o Santos está num caminho muito parecido. E com um agravante, que o Santos não tem o tamanho da torcida dos seus rivais, né, daqui do estado de São Paulo, e também não tem a mesma renda. Então é um problema a mais para você lidar. E aí, quando a gente olha pro que esse time pode fazer, né, nessas próximas 2 partidas, como eu disse, quando vai ser a hora de vencer? Contra o Palmeiras, como eu disse, acho que não vai rolar. Então, se muito um empatezinho. Eu espero de verdade que contra o Recoleta esse time volte a vencer. E aí, finalmente, o sonho ali do Santos CLT, né, que é vencer uma partida por mês, vai se concretizar. Porque eu já não aguento mais, cara. É uma situação assim, eu já vi tanto time bom do Santos, eu já vi tanto time que deu orgulho. Alguns nem foram campeões, mas muito time que me deu orgulho.
E eu vejo esse time de hoje, cara, e assim, eu não tenho nem vontade de assistir. Eu não tenho vontade de ligar a TV, porque eu sei o que vai acontecer. Sabe aquele sentimento que você fala assim, putz, eu não vou nem ligar, cara, eu não vou nem assistir isso aí, eu já sei onde vai dar. E não era pra ser assim, cara, o futebol não era pra ser assim. Quando você já sabe o que vai acontecer, perde a graça. E infelizmente, quando você sabe que o que vai acontecer é ruim, fica pior ainda, né? Então, poxa, eu torço de verdade, cara, de coração. É um papo aberto aqui com vocês, sabe? Que os nossos dirigentes tenham o mínimo de noção de colocar a mão na cabeça, cara, para que esse resto de gestão, esse resto de tempo que eles estão, né, até o final do ano aí, seja um período aí para, eu não digo consertar, porque consertar a essa altura eu acho que não tem como, mas diminuir o prejuízo. Eu acho que essa é o tom da conversa. Diminuam o prejuízo. Se tiver que, sabe, vender jogador, eu não sei o que vocês vão fazer, cara. Eu não sou dirigente de futebol, eu não tenho essa posição. A minha posição é de torcedor aqui, eu comento o que eu vejo em campo e o que eu vejo de notícias relacionadas ao Santos. E tem muita coisa que entristece, cara. E eu quero acreditar de coração mesmo que, assim, pelo menos santistas vocês são. Não são? É uma pergunta que eu faço aqui. E se santistas vocês realmente são, por que vocês não defendem o clube como a gente defende? Por que ninguém se pronuncia quando o negócio tá nessa situação que tá aí? Eu não vejo de verdade. Quando eu vejo entrevistas ou até coletivas aí do Alexandre Matos ou até alguma coisa relacionada ao presidente Marcelo Teixeira, são coisas muito vagas. Eu não vejo ninguém dar explicações reais. Eu não vejo ninguém dar uma satisfação de verdade pro torcedor do Santos. E é isso que deixa a gente maluco. Porque você já tá no mato sem cachorro. E aí você fica sem perspectiva, né? A gente ouve milhares de notícias saindo aí em relação aos nossos jogadores, que vocês pagam X, pagam Y, para jogador que não rende nada. Alguns deles até são jogadores que eu citei aqui, e citei em outros vídeos. Como é que vocês renovam o contrato do Lautaro Dias? Porra, isso daí é uma sandice, cara, é uma coisa de maluco. Como é que vocês, em sã consciência, liberam a contratação de um jogador como o Rony, como o Mike? Isso não existe. Galera, na moral, não existe. Eu queria muito poder, sabe, como eu disse, olhar lá para tempos como 2002, que a gente foi campeão brasileiro, 2004, 2003 a Libertadores bateu na trave, mas pô, olha o time que a gente tinha. 2005 a Libertadores era nossa. Aí a CBF acabou prejudicando o Santos e, enfim, acabou que o Santos foi eliminado, mas por uma circunstância ali que poderia ter sido diferente. Mas era um time que dava orgulho. 2007, semifinalista de Libertadores. Sofri pra cacete naquele jogo contra o Grêmio, cara. Sofri demais. Mas nada comparado com o que eu tô sofrendo hoje com esse time aí. É triste, tá ligado? É um sentimento quase de depressão que eu sinto quando eu tenho que assistir esse time do Santos de hoje. E eu acho que, pra terminar aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, acho que a última vez que eu senti alegria de ver o Santos jogar, de fato, foi aquele time de 2020, né? Que foi vice-campeão da Libertadores. A última partida que me deu alegria de assistir, o Santos,
foi aquela semifinal contra o Boca, em casa. Pô, o time jogou pra cacete, jogou muita bola aquele jogo contra o Boca, massacrou o Boca, deixou o Grêmio no chinelo nas quartas. E aí tudo bem, perdeu na final num detalhe ali, mas também não entregou o jogo contra o Palmeiras. Você pode falar que entregou porque acabou perdendo ali no último lance, mas, cara, foi um último lance. Do mesmo jeito que aconteceu para um lado, podia ter acontecido para o outro. São circunstâncias de futebol, e isso pode acontecer. Um tem que ganhar. Só que foi um jogo equilibrado. Se você perguntasse para qualquer palmeirense naquele momento, o Palmeiras vai ganhar o jogo do Santos, vai ser moleza, eu tenho certeza que os caras estavam com tanto respeito e tanto, não digo medo, mas eu tava com tanta expectativa em relação ao que ia acontecer quanto o Santista. Porque você fala assim, pô, do outro lado é o Santos, não é qualquer um. Só que aí você pega hoje, cara, pega a situação de hoje, os caras vão enfrentar o Santos hoje, aí você ouve piadinha, você fala assim, pô, o Santos é filho do Palmeiras. Mas quem que criou isso daí? Quem deixou isso acontecer? É a pergunta que eu faço para vocês. Então, assim, eu espero de coração que esse time nos dê o mínimo de orgulho, cara. E isso pode acontecer se o impossível ocorrer do Santos vencer o Palmeiras. Eu já adianto para vocês que eu acho praticamente impossível. Eu sou santista e de coração queria muito acreditar, mas eu não acredito. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para as novas notificações. A gente se vê até o próximo vídeo e valeu!